Estamos de volta à nossa série desse mês, gente. E olha, quantas vezes eu já vi pessoas falando assim: quando eu melhorar, eu volto para Deus. Quando eu parar com esse vício, eu volto para Deus. Quando eu vencer essa fraqueza, eu volto para Deus. Quando eu organizar minha vida, eu volto com Deus, né? E quando eu deixar de ser mentiroso, hipócrita, eu volto com Deus. Gente, eu ouço isso com frequência. Pessoas achando que tem que melhorar para depois chegar até Deus, porque senão ela vai continuar falhando, né? Só que você não precisa estar limpo para se aproximar de Deus, tá? Muitas vezes você começou a tratar Deus como alguém que só aceita versões melhoradas de você. Isso é mentira. Quem disse isso para você não disse a verdade, tá? Você não precisa parar com tudo para ir até Deus. Porque nessa caminhada com o Senhor, a transformação ela vai vir, tá? Vai vir tempo de cura, tempo de confronto, né? Tempo de deixar para trás algumas coisas, mas é junto com Ele, porque sozinho, gente, não se engane, você não consegue ser transformado sozinho, tá? Jesus, ele nunca pediu para alguém que ele se limpasse antes de chegar até ele. Você viu, por exemplo, os mendigos, cegos, né? Os leprosos terem que voltar para casa, se limpar, passar um perfuminho, colocar a melhor roupa para ir até Jesus? Não, ele aceitava do jeito que a pessoa estava, né? Então a religião muitas vezes ela ensinou assim: primeiro você muda, depois Deus te recebe, né? Só que o evangelho, gente, é o contrário, né? Se aproxima e Deus começa a mudar você. Então o problema é que muita gente está tentando se curar longe do médico. Por exemplo, vamos pensar, você está com uma ferida aí, você fala assim, a sua ferida está feia, você precisa de um médico, só que você fala assim: não, vou deixar ela melhorar, depois eu busco o médico. Mas parece bobo isso, né? Mas é exatamente o que muitas pessoas estão fazendo. Espiritualmente, elas estão esperando o quê? Ter uma mudança aqui dentro delas para chegar até Deus. Tá errado isso, gente, tá? Isso não faz sentido nenhum, tá? Não se esconda, tá? Não continue fugindo, não continue se isolando, não pare de orar, tá? Não pare de buscar a Deus, porque talvez você pense assim: eu vou parar de fazer tudo isso porque Deus está decepcionado comigo. Toda vez eu caio na mesma, eu não consigo me livrar dessa. É porque você está tentando sozinho, tá? Mas não pare de buscar o Senhor, não pare de estar com Ele, tá? Tem pessoas ouvindo, por exemplo, essa mensagem agora, que amam a Deus, só que sentem vergonha de olhar para Ele, né? E essa vergonha, ela acaba criando uma distância, né? Um distanciamento. Por exemplo, o Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez, qual foi? Se esconder, né? Por quê? Porque o pecado, ele sempre tenta nos convencer de que Deus não quer mais a gente por perto, tá? Só que pensa uma coisa comigo, né? Quem se aproximava de Jesus? Vamos lá pegar lá na Bíblia, né? Quem é? Eu trouxe aqui alguns exemplos: prostitutas, pessoas rejeitadas, endemoniados, viciados, gente quebrada emocionalmente, né? Pessoas consideradas impuras. Eram essas pessoas que se aproximavam de Jesus. E Jesus nunca disse: volte quando você estiver melhor. Ele sempre dizia: vem, tá? Então o problema é que muita gente acredita que a culpa, ela é muito mais poderosa do que a graça de Deus, né? Então você caiu e agora você acha que Deus, ele mudou o que ele sente por você. Então a cruz, gente, já sabia de tudo antes de acontecer. Então não acho que você está pegando Deus de surpresa, que Deus está: não acredito que ela fez isso, não dá mais, chega, não quero mais, acabou. Gente, não é dessa forma, tá? O seu pior dia nunca pegou Deus de surpresa. Essa frase aqui, gente, marca aí pra vocês, tá? Às vezes o inimigo começa a gritar na nossa mente assim: olha o que você tá fazendo, não tem mais jeito não, né? Olha,
Você já levou tantos tombos e não consegue, você não merece mais, Deus não quer mais você. Não acredite nisso, tá? Aqui a gente está tratando de algo que está desmentindo o que o diabo está criando dentro de você, que é o quê? Um distanciamento, que Deus não vai poder te ajudar, porque Ele está cansado com o que você está fazendo e você não melhora nunca. Aí, gente, sozinho a gente não consegue cura, tá? Sem precisar de um médico, não tem como a gente ser curado, tá? Então, tem gente que age dessa forma com Deus, é como alguém que suja uma roupa branca, né? Que ela foi emprestada e sujou a roupa branca. Aí ela começa a pensar, puxa, agora eu estraguei tudo, não tem mais jeito, né? Agora ele vai me rejeitar. É dessa forma que muitas pessoas estão vivendo com Deus. Só que Deus, ele não te chamou porque você estava tudo certo, era perfeito, não. Ele te chamou porque você precisava dele. Você não precisa de Deus? Eu preciso de Deus. O que a gente não pode fazer é continuar se escondendo de Deus quando comete alguma falha, né? Ou dando essas desculpas lá no começo, né? Quando eu melhorar eu vou, quando eu deixar esse pecado eu vou. Gente, quando a gente está com Deus, deixa na mão dele que ele sabe exatamente qual área ele vai começar a trabalhar primeiro, o qual passo o seguinte a gente vai dar. Não quero você fazer tudo, tá tudo perfeitinho para estar com Deus, não, tá? A questão é, por que você acha que depois da queda precisa resolver sozinho aquilo que só Deus pode curar? Já pensou nisso? Lá em Marcos 2,17, olha só o que diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus se apresentou como um médico aqui, não como alguém que procura pessoas tudo bonitinhas, cheirosinhas, impecáveis, não, mas pessoas sinceras. Você está sendo sincero com Deus? Então, se você está fazendo isso, tranquilize seu coração, não se cobre, não ouça o que o inimigo está falando com você. Agora, às vezes o inimigo está falando assim, olha, você vai largar esse pecado, mas aproveita mais um pouco. Né, gente, cuidado, não brinca também com a sua vida, tá? A gente sempre, a minha avó falava, né, a gente morava no sítio e a gente brincava com fogueira lá, né? Falava, cuidado, quem brinca com fogo vai se queimar, né? E isso é verdade, não espere para amanhã. Né? Não dá mais um tempo para você. Se você está esperando melhorar para ir até Jesus, eu já digo para você, besteira, porque ele não quer a sua versão melhorada. Ele sabe que você precisa de cura e ele quer te curar, tá? Talvez a sua maior dificuldade aqui não seja abandonar o pecado, mas sim em acreditar que ainda pode ser amado, mesmo lutando contra o pecado. Quando estava lendo isso aqui, montando o conteúdo, eu comecei a pensar assim, meu Deus, quantas mentiras a gente acredita, né? Eu também já ouvi muito disso, gente, que Deus, ele é santo, que eu tinha que chegar perto dele se eu tivesse pura e não impura. Então, ou seja, eu nunca consegui chegar perto de Deus. E a minha oração era assim, Senhor, olha para mim, Senhor, cuida de mim, Senhor, não mereço o seu amor, Senhor, olha o que eu tô fazendo, Senhor, isso é aquela lamentação mesmo. Mas quando a gente começa a entender que você tá pecando, tá em pecado, vai com Jesus. Você pode lutar contra esse pecado com Jesus te ajudando, tá entendendo? Tá? Então muita gente acredita no amor de Deus, só que ela não acredita que aquele amor é para ela. Ela sabe que Deus ama, mas ela não acredita que Deus pode amá-la, né? E acha que a graça funciona para os outros, por exemplo, né? Mas não para ela. E ela vive tentando compensar isso, né? Com esforço, com religiosidade, aparência espiritual, com máscaras, né? Só que Deus, ele nunca se conectou com personagens, gente. Ele quer você inteiro, né? Ele se conecta com a verdade, um coração puro. Então, você consegue perceber que quanto mais ferido alguém está, mais ela tende a se afastar justamente daquele que é o único, né, capaz de resolver o problema dela, de curar. Olha só como que o inimigo faz. O inimigo gosta muito disso. Então, as pessoas longe de Deus, elas começam a acreditar em mentiras. Se torna um alvo fácil, tá? Mentiras como, você estragou tudo, você não muda, Deus não cuida de você, Deus se cansou, você é uma decepção.
Já veio isso na sua mente? Eu quero te dizer algo. Quem está colocando isso, ó, é o inimigo, tá? Porque Deus não pensa sobre isso, né? Em relação a isso, te acusando, apontando o dedo. Gente, ele fez isso com Adão, e ainda ele foi atrás de Adão. Adão escondido, e falou: Adão, onde você está? Ele sabia que Adão estava escondido, mas ele foi até lá. Ele continuou tendo o mesmo relacionamento com Adão, mesmo depois de ter feito o que não deveria. É assim a nossa vida com o Senhor. Não fique se escondendo, não ache que você está sujo o suficiente para que Deus não consiga te limpar. Porque isso é mentira. Como eu disse, vença esse pecado junto, lutando junto com o Senhor, que as coisas mudam. Porque se você continuar se afastando, é isso que o inimigo quer. Tá? Que você acredite nessas mentiras e se afaste do Senhor, tá? Então hoje eu quero trazer um compromisso, um desafio, vamos dizer assim, né? Para você parar nesse momento. Mas parar com o quê? De fugir de Deus por causa da sua sujeira, tá? Para com isso. Tá? Mas se Diane, isso vai contra... Sim, Jesus veio contra as coisas, as leis desse mundo, sim. Tá? Então você também vai contra isso, contra o que você aprendeu, que tinha que estar limpinho, a casa bonitinha para receber Jesus, receber as visitas. Para com isso, tá? Dê esse passo, tá? Vá até o Senhor do jeito que você está, tá? Ore mesmo quebrado, busque a Deus, mesmo aquela confusão na sua mente, se aproxime dele mesmo com as lutas, tá? Pare de esperar essa perfeição para você voltar, tá? Porque eu vou falar uma coisa para você, quem tenta se limpar sem Deus se afunda ainda mais na culpa, tá? Olha, pra gente encerrar aqui, Deus, ele não está esperando uma versão perfeita da sua parte, não, tá? Ele só quer você por inteiro, sincero. É isso que ele está esperando de você, a sinceridade, tá? Tá difícil de sair desse vício, seja qual for, dessa confusão? Fale com ele, fala: Senhor, eu não tô aguentando mais isso, porque você também não tá bem com isso. Te dá prazer momentâneo, mas depois o prazer passa. E aí? Fica com a dor, sensação de culpa, de sujeira, não é? Fala para ele: Senhor, eu não aguento mais isso, eu não quero mais ficar pensando nisso, não quero mais fazer isso, eu preciso da sua ajuda. Ele vai te ajudar, ele vai vencer com você nessa luta, tá? Olha só, o filho pródigo, ele voltou sujo para casa. E mesmo assim, o que o pai fez? O pai correu, ó, para dar aquele abraço apertado no filho. E é isso que o Senhor está esperando de você hoje. Volta do jeito que você tá, mas volta com o Senhor, tá? Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo.